Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz quebra silêncio, dá entrevista e fala sobre o jogão de hoje. Vamos saber tudo sobre a grande decisão dessa noite em Lima, no Peru. Site de acompanhantes Fatal Model promete plano vitalício para jogadores do Flamengo em caso de título da Libertadores. De La Cruz está à venda. Revelação bomba de José Boto pega todo mundo de surpresa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vamos começar esse nosso programa especial dessa manhã, dia 29 de novembro, com um vídeo sensacional que está rolando nas redes sociais, muito bem feito pela inteligência artificial, que eu resolvi trazer para vocês. Olha só que legal. Produção, coloca aí. Há 4 anos nós perdemos, todos nós. Perdemos o título, perdemos o sono, perdemos um pedaço da nossa própria história. É verdade que dizem que tínhamos um traidor entre nós naquele dia, um erro fatal, um descuido que nos assombra. Mas ficar remoendo o passado não muda o placar daquela final. O que muda é o que faremos agora. Hoje nós temos a chance de pegar tudo de volta. Vocês conhecem a tática, vocês conhecem a sua função, mas acima de tudo vocês conhecem o peso desse manto. Sem erros, sem segunda chance. A maioria de nós já esteve no inferno e voltou. Isso não significa que sabemos o que vai acontecer lá fora. Então, olhem para o lado. Cuidem de quem corre por você. Protejam seu irmão. Essa é a luta das nossas vidas. E nós vamos vencer pela nação, por nós. Custe o que custar. Porque isso aqui é Flamengo. Maravilha, não gostaram? Beleza. Na véspera da sua primeira final de Libertadores como técnico, o Felipe Luiz deu uma entrevista na noite dessa sexta-feira no Monumental de Lima, no Peru, ao repórter Marcelo Correge, da TV Globo, onde vai ser o palco da decisão contra o Palmeiras, e o Felipe Luiz mirou o título na decisão desse sábado, às 18 horas, horário de Brasília, para dedicar ao Pedro. Pedro está fora do jogo, né? Mas o Léo Ortiz vai estar dentro ou não? Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, o zagueiro treinou normalmente com o grupo nessa sexta-feira, mas não joga desde outubro. Perguntado sobre o defensor, o Felipe Luiz fez mistério. Produção, coloca aí a entrevista do Felipe Luiz. A sua carreira como treinador, ela já é tão intensa e tão vitoriosa que a gente às vezes se esquece que ela tem menos de 2 anos. Você se aposentou oficialmente no dia 3 de dezembro de 2023, vai fazer 2 anos agora. Isso, de certa forma, assim, faz com que o Felipe Luiz, jogador, ainda esteja dentro desse corpo. Eu vi hoje uma imagem sua olhando para a bola, com carinho, assim, foi o teu instrumento de trabalho por 20 anos ali no dia a dia. Ainda existe um pouco do Felipe Luiz jogador, nesse Felipe Luiz treinador que a gente vê? Ainda existe, cada vez menos. Cada vez tenho... na minha cabeça já está mais como treinador do que como jogador, mas eu, talvez por ter vivido 20 anos dentro do campo como jogador, eu entendo muito bem o que os jogadores estão pensando, mas é verdade que cada vez estou pensando mais como treinador, né? Mas eu sempre falo para eles que não existe nada como ser jogador. Eu tenho inveja do que eles estão vivendo nesse momento, de poder desfrutar e participar como jogadores dessa grande final e desse momento dessa reta final do Campeonato Brasileiro também, porque todos nós que estamos agora como treinadores porque não podemos mais jogar, então não tenho nenhuma dúvida que ainda penso um pouco a cabeça de jogador, mas cada vez menos. Sua terceira final de Libertadores, a terceira pelo Flamengo, numa função diferente. Eu já vi entrevistas suas em que você demonstra assim, uma autocrítica muito grande, individual, a respeito das suas participações em finais de Libertadores. Você gostaria de ter feito mais, até fisicamente você gostaria de ter
estado mais pronto em alguns momentos. Aquilo ali serve de motivação, de certa forma, para amanhã? Quarta final. Amanhã, é isso. Não, sim, como jogador tive digamos, não consegui desfrutar das finais, né? Porque na primeira não fui bem, não tive bem dentro do campo, ganhamos, e nas outras duas eu machuquei, e lesões graves, né? Então, assim, eu acho que na segunda eu tive 20 minutos, né? E na terceira 30, exatamente 30 minutos você deixa o campo. Isso, então. E na terceira também, né? Então, 19. Então, Vitor Roque, inclusive. Sim, mas foi rompeu um tendão da minha perna e foi praticamente aí a lesão que depois fez tudo mais difícil jogar o final de carreira. Mas eu sempre desfrutei muito desse momento de finais, de poder desse momento de pressão, de tensão. Sempre tive muito confortável nessa situação e tá nesse momento aqui, né, na final de Libertadores com a camisa do Flamengo, é o máximo, eu acho que uma criança pode sonhar quando é pequena, né, viver esse momento. Então, o Flamengo tem 5 finais na história tem alguns jogadores que vão participar da quarta, e isso sabendo que é um privilégio muito grande o primeiro, e depois que podemos fazer história, né, só depende, né, de fazermos um grande jogo e vencer. Final desse tamanho para jogador que está com 100% de capacidade física. Eu digo isso assim pela sua história em Libertadores e também pelo que o Léo Ortiz, por exemplo, está vivendo hoje. Bom, sim, claro que não vamos correr riscos com jogadores, vai a campos que, na minha visão, estiverem melhores para performar, e independendo também do que eu acredito que a equipe precisa, e amanhã a gente vai saber quem que vão ser os escolhidos. Pedro, a gente sabe, né? Você confirmou agora que não tem condições de jogo. E ele, no último jogo contra o Palmeiras, foi assim, uma peça fundamental. O que muda na abordagem a esse adversário, nesse momento, sem o jogador que foi tão importante da última vez? Bom, primeiro, provavelmente sem o Pedro, se o Pedro não tivesse, nós não estaríamos na final. Ele foi muito importante nesse processo todo da Libertadores. Foi uma peça-chave nas nossas classificações, e também por ele queremos vencer essa final, porque ele fez um esforço muito grande para poder estar, não conseguiu se recuperar a tempo, mas eu sempre penso com os jogadores que estão disponíveis, desde o primeiro momento que a gente começou a preparar o jogo, sabendo dos jogadores que estão disponíveis para essa final, vamos tentar preparar e fazer o melhor plano de jogo para poder enfrentar o Palmeiras. Bruno Henrique e Arrascaeta vão junto contigo em busca desse tri pessoal tetra do Flamengo. Melhor assisti-los em campo ou treiná-los no dia a dia? Treiná-los é um privilégio, hein? É um prazer, porque são jogadores muito grandes, são históricos dentro do clube, e não perdem a ambição, não perdem a fome, são os que mais perguntam, os que mais treinam, os que mais querem e os que mais contagiam os companheiros, né? São verdadeiros líderes, têm esse vício em vencer e querem mais, e isso para mim é o que mais me motiva a ser treinador, a ter jogadores com esse tipo de pensamento. A observação do Abel Ferreira como treinador certamente já existe na tua mente desde o teu período de jogador, que a gente sabe que você tinha esse hábito, né, de estudar. E na final de 21, a gente vê o início do jogo, talvez até pela informação de que você estivesse machucado, ele forçando muito o jogo pelo teu lado. Você espera que ele faça algo do tipo, assim, forçar mais um lado? Você está precavendo seus jogadores a respeito disso? É uma característica que você acha que se mantém no Abel como treinador? Como ele mesmo falou, nós conhecemos muito, né? Tanto o Flamengo conhece muito bem o Palmeiras conhece muito bem o Flamengo. São duas equipes com identidade. Isso faz com que praticamente jogamos da mesma forma, com pequenas nuances, pequenos detalhes, pequenos que mudam, né, de jogo a jogo. Claro que ele terá coisas preparadas que não sabemos, nós também, algumas coisas para tentar surpreender, mas como eu falei, no final das contas nos conhecemos muito bem, e o jogo são várias fases. Espero que a única coisa que eu peço sempre para os jogadores, para eles estarem atentos em todas as fases do jogo, porque o Palmeiras ele te exige isso, né? Ele te exige um estado de alerta, de atenção, ele te leva a um jogo onde é difícil de entrar, te leva a perder muitas bolas, né, muitas vezes, então nós temos que estar muito atentos com esses detalhes. Esse já é um time do Flamengo, a sua imagem e semelhança, mais racional do que emocional, mas em momentos importantes da temporada, o time se mostrou bem emocional em campo de um jeito positivo.
Você acha que amanhã esse aspecto emocional pode ser favorável ao Flamengo, com a conjuntura da final, com tanta gente aqui? Finais sempre são muito emocionais, né? É claro que todos os jogadores estão recebendo agora muitas mensagens, os do Flamengo, os do Palmeiras, existe muita atenção, muita mídia em volta da final, e todos eles estão tensos para esse jogo, mas temos muitos jogadores que já estão acostumados a jogar grandes jogos, grandes finais, e como eu falei, o que é mais importante é que eles consigam desfrutar, que não seja um peso, senão ao contrário, que seja um privilégio e um orgulho estar disputando mais uma final. Palmeiras e Flamengo decidem hoje às 18 horas, horário de Brasília, a grande final da Conmebol Libertadores 2025. O jogo acontece no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, e a partida vai ter a transmissão da TV Globo em TV aberta, da ESPN em TV fechada, da GE TV, Disney Plus e Paramount em stream. Quem for o campeão vai se tornar o maior vencedor brasileiro da competição, com 4 títulos, e vai levar para casa 24 milhões de dólares, 130 milhões de reais na cotação atual, e o vice vai levar 7 milhões de dólares, 38 milhões de reais. Esse valor será somado às arrecadações já conquistadas ao longo dessa temporada. Até aqui o Palmeiras já conquistou 314,1 milhões de reais e o Flamengo 299,3 milhões de reais. Os dois clubes estão empatados com Santos, São Paulo e Grêmio, todos também com 3 taças da competição. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras passou durante o mata-mata pelo Universitário do Peru, pelo River Plate da Argentina e pela LDU do Equador. Na semifinal, conseguiu reverter uma derrota por 3-0 no jogo de ida em Quito, com uma goleada histórica por 4-0 no Allianz Parque, mas o seu momento não é nada bom, porque a equipe não vence há 5 jogos e viu o Flamengo ficar muito perto do título do Campeonato Brasileiro. Já o Mengão, que vem sobrando no Campeonato Brasileiro e está muito perto desse título, não conseguiu deslanchar da mesma forma na Libertadores e teve uma campanha muito irregular, muito sofrida. Na fase de grupos, se classificou em segundo lugar, atrás da LDU. No mata-mata, decidiu sempre fora de casa, mas conseguiu superar o Inter nas oitavas de final e depois 2 argentinos, Estudiantes nos pênaltis e o Racing pelo placar agregado de 1-0 na semifinal. O Palmeiras poupou 11 jogadores na partida contra o Grêmio na terça-feira passada, a última antes dessa grande final. Andreas Pereira e Alan até entraram no segundo tempo, mas o grupo que ficou um dia a mais na capital paulista indica a base da escalação para essa final aí pelo Abel Ferreira. Caso opte de fato por Rafael Veiga e Alan, a dúvida fica no desenho do meio de campo, pois ambos costumam jogar pelo lado direito. A provável escalação do Palmeiras vai ser Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Alan e Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, o Léo Ortiz foi preparado para ficar à disposição dessa partida, mas a sua escalação vai ser decidida pelo Felipe Luiz em conversa com o jogador e com o departamento médico. Uma avaliação hoje é muito importante para bater esse martelo. Sem o camisa 3, Danilo forma a dupla com Léo Pereira e a principal dúvida está no setor ofensivo, porque Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o colombiano Carrascal disputam 2 vagas ao lado do Bruno Henrique. Apesar de ter viajado com a delegação, o Pedro continua em recuperação da lesão na coxa esquerda e está mesmo fora dessa grande partida, infelizmente. Com isso, a provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha, Carrascal e Bruno Henrique. Apita o jogo o argentino Darío Herrera, auxiliado por Cristian Navarro, da Argentina, e Maximiliano Ramírez, também da Argentina. No VAR, Héctor Paleta, Argentina.
Meus amigos e minhas amigas, chegou o grande dia da gente separar os homens dos meninos. Chegou a hora da nossa rapaziada mostrar todo o seu valor, como canta lá aquela música dos Novos Baianos. Chegou a hora do nosso tão sonhado tetra. A ansiedade é grande, mas a confiança é ainda maior, porque temos um excelente time que está credenciado e muito qualificado para voltar aqui para o Rio de Janeiro com mais essa grande façanha, a conquista da 4ª Copa Libertadores. Vai ser um jogo inesquecível com muitas emoções. Eu acordei hoje com um pressentimento muito bom que o Flamengo vai ganhar de 2-1 com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. Tomara que esse pressentimento esteja certo. Aí eu me ajoelhei ali no pé da cama e pedi proteção juntinho com o meu São Judas Tadeu, né, para que nada de anormal aconteça no jogo e que tudo dê certo pro Mengão. Então, rapaziada, bora lá ser feliz, bora ser campeão. Nós confiamos muito em vocês, galera. Aí eu te pergunto qual vai ser o placar desse jogo para você. Coloca aí pra gente brincar. O meu vai ser o do pressentimento, 2-1 Mengão. Resta um. No duelo de invictos na Superliga Feminina de Vôlei, agora só o Sesc Flamengo segue com 100% de aproveitamento. Parabéns! No encontro do mais querido com o Minas, o time comandado pelo técnico Bernardinho levou a melhor de virada por 3-2 no Maracanãzinho. Parciais de 20-25, 28-26, 15-25, 25-18 e 15-8. Desse modo, o Flamengo segue vice-líder da Superliga de Vôlei com 7 jogos e 7 vitórias. Por outro lado, o Minas já tem 8 partidas e conheceu o primeiro resultado negativo diante do rubro-negro da Gávea. O Flamengo também teve uma invencibilidade quebrada, mas em menor escala. Nessa sexta-feira, o time do técnico Bernardinho perdeu pela primeira vez um set nessa competição. Ou seja, nas 6 primeiras partidas, o Mengão fechou em 3-0 em todos os sets. Líder da Superliga, o Minas não se intimidou e conseguiu fechar o primeiro set sem susto. Posteriormente, no segundo, parecia que a equipe de Belo Horizonte seguiria o mesmo ritmo, quando chegou a abrir 12-6. Contudo, com virada espetacular do Flamengo, ele conseguiu fechar em 28-26. No terceiro set, o Flamengo se complicou no jogo e fez a pior parcial, quando levou 25-15. Porém, no quarto set, o Mengão praticamente devolveu na mesma moeda, fechando em 25-18. No tie-break, o rubro-negro começou com o pé no acelerador, abriu 6-0 e depois só administrou a partida. Logo após o jogo, a rubro-negra Simone Lee ganhou o prêmio de melhor atleta da partida. Único invicto na Superliga, o Flamengo volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro, contra o Bauru, fora de casa. A bola sobe a partir das 21 horas, horário de Brasília. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo, né? Porque isso é muito importante. Pronto, rapidinho, valeu, muito obrigado. Essa aqui é uma premiação inusitada, dá só uma olhada. Os jogadores solteiros do Flamengo ganharam um incentivo diferente para conquistar a Copa Libertadores hoje. Afinal, o site de acompanhantes Fatal Model prometeu um plano vitalício para os jogadores rubro-negros em caso de título. Apesar de ser inusitado, o prêmio terá regras. Em caso do título, os jogadores solteiros do Flamengo que entrarem em campo na final devem fazer contato via mensagem no X, antigo Twitter, da Fatal Model. E há um prazo para esse pedido ser efetivado, até segunda-feira, às 23h59. A empresa promete sigilo absoluto. A inspiração do prêmio aconteceu após o jornalista carioca Léo Dias, que se diz flamenguista, informar que não vai divulgar na imprensa possíveis casos de infidelidade do elenco em Lima, caso o Mengão fique mesmo com a Taça da Libertadores. Sai pra lá, Léo Dias!
Apesar da proximidade de 2 títulos, o ano de 2025 para o Flamengo teve algumas polêmicas marcantes. Entre as dores de cabeça do mais querido estava a condição física do uruguaio Nicolás de la Cruz, que, para o diretor José Botto, não está no mercado à venda. Todos os jogadores são negociáveis, desde que seja pelo preço que nós achamos correto. Nesse momento, não pensamos em negociar o Nico de la Cruz, afirmou Botto nesta quinta-feira para o portal português A Bola. O meio uruguaio teve boa sequência de atuações no início do ano e chegou, inclusive, a marcar um bonito gol de falta na fase de grupos da Copa Libertadores desse ano. Contudo, os seus minutos em campo passaram a ficar cada vez mais escassos. E essa escassez chegou ao nível em que o De la Cruz sequer foi relacionado para algumas partidas. O Flamengo comunicava sempre que o jogador passava por um controle de carga, até que o médico José Luiz Runco expôs a situação do jogador. Aspas, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, fecha aspas. Destacou lá o ex-chefe médico do Flamengo numa mensagem vazada no WhatsApp. Um dia após o vazamento dessa mensagem, o Dr. Runco foi sumariamente demitido. Desde então, ele aparece frequentemente em podcasts para explicar como não tinha intenção de prejudicar o Flamengo e nem tampouco o De la Cruz. Só em 2025, o jogador esteve no departamento médico do clube por 5 vezes. Assim, o uruguaio perdeu 22 jogos nessa temporada, disputou 29 partidas e fez um gol. O meia está à disposição para esse próximo jogo e, como disse o José Botto, não está à venda, porque o Felipe Luiz conta muito com ele para a próxima temporada e o jogador está feliz aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Flamengo. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para a esposa do meu amigo Pedro Araújo, a Ivanete Borges Bezerra, que hoje está fazendo aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha amiga. Comemore bastante o seu dia com a vitória do nosso Mengão. Parabéns, Ivanete! Tamo juntos, minha querida! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1, campeão da Libertadores. Campeão não, tetracampeão!